Olá pessoal, vamos para mais uma aula sobre os números racionais. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre porcentagem. Então vamos começar retomando o que nós já vimos. Os números racionais eles surgem da necessidade de nós representarmos quantidades menores que um inteiro, que é a unidade. Esses números racionais eles podem ser de dois tipos, negativos ou positivos. Os negativos eles sempre têm sinal de menos na frente. Os positivos podem ou não ter sinal de mais na frente. Além disso, nós temos também o zero, que no caso ele é neutro, não tem sinal. Os números racionais eles podem ser representados através da forma fracionária ou decimal. Tá? Hoje nós vamos trabalhar um pouquinho sobre porcentagem, que nada mais é do que uma representação de uma forma fracionária. Na forma decimal, o número é escrito por uma vírgula, que serve para separar a parte inteira, que fica à esquerda da vírgula, da parte decimal, que fica à direita da vírgula. Já na forma fracionária, o número é representado separado por um traço, tá? Onde o número abaixo do traço é o número de partes que o inteiro foi dividido, que a gente chama de denominador, e o número que está acima do traço representa o número de partes que serão consideradas do número e que a gente chama de numerador. Tá? Bom, nessa aula nós vamos entender um pouquinho a relação entre frações e porcentagem. Com isso, nós vamos poder ampliar um pouquinho as noções do uso de frações para a porcentagem. E nós também vamos poder explorar os problemas que envolvem porcentagem. Bom, o que é porcentagem? Para começar, o símbolo que nós utilizamos para porcentagem é esse daqui, que é duas bolinhas separadas por uma barra, que nós chamamos de porcento. Tá? Bom, vocês já devem ter visto em alguma situação anunciando descontos, 30%, 50%, 70%, sei lá. Na verdade, porcentagem é outra forma de representar uma fração. Tá? Neste caso, é uma fração onde o denominador é sempre 100. E daí o nome porcento, né? Por 100%. Então, quando nós escrevemos, por exemplo, 30%, nós estamos representando a fração 30 por 100. Isso é, 30 centésimos. Quando nós representamos 50%, é 50 por 100, 50 centésimos. E 70%, por exemplo, é 70 centésimos. Então, são alguns tipos de frações aí que nós podemos ver. Porém, diferente de uma fração comum, em porcentagem nós podemos utilizar numeradores como números decimais. Isso significa que nós podemos representar uma porcentagem, por exemplo, por 2,5%, tá? Que seria 2,5 sobre 100. Bom, como uma porcentagem também é uma fração, nós podemos representá-la também por um número decimal, né? Afinal, uma fração a gente pode fazer uma representação decimal, então as porcentagens também podem ser representadas através de números decimais. Então nós temos, por exemplo, 50% equivale a 50 sobre 100 ou 0,50. Tá? Então, 40% seria 40 sobre 100, que também é 0,40. 35% seria 35 sobre 100, que seria 0,35. E 29% seria 29 sobre 100, que seria 0,29. Percebam que o que vem após a vírgula aqui é sempre o mesmo número que está representado aqui na porcentagem. Bom, vamos ver alguns desses valores, os principais valores que nós utilizamos aí em porcentagem e como é que eles podem ser representados na forma fracionária e na forma decimal. 50% eu posso representar, além de 50 sobre 100, eu posso representar com a fração 1/2, que é 0,5 também. Tá? Então são três maneiras de representar 50%. 25% equivale a 1/4, que seria a mesma coisa que dividir um número por 4 partes, né? Ou então 0,25. 75% seria 3 vezes 25%, então 3/4. Então 0,75. 10% é 1/10, tá? A gente pode representar a fração 10% apenas como 1/10 ou 0,1. 20% seria 2/10 ou 1/5, tá? E aí nós podemos representar através do número decimal 0,2. 30% vai ser 3/10 ou 0,3. 40% pode ser representado pela fração 4/10 ou
2/5. E nós podemos utilizar o número decimal 0,4. 60% vai ser 3/5, que é a mesma coisa que 0,6. 70% é 7/10, que é a mesma coisa que 0,7. 80% é 4/5, que é a mesma coisa que 0,8. 90% é 9/10, que é 0,9. E 100% é 1, tá? Que no caso 100% é 1 inteiro. Bom, vamos trabalhar um pouquinho sobre os problemas que envolvem porcentagem. Nas últimas aulas nós temos visto os problemas que utilizam frações para resolver, né? Nós vamos agora ampliar essa ideia, já que fração é uma forma de porcentagem, a porcentagem é uma forma de fração, nós vamos utilizar essa mesma ideia para resolver, então, problemas que envolvam porcentagem. Todas as noções estudadas sobre problemas envolvendo frações podem ser aplicadas no estudo de porcentagem. Então, tudo aquilo que a gente já viu, a gente pode utilizar agora. Então, primeiro tipo, simplesmente calcular a porcentagem de um determinado valor. Então, calcular a porcentagem de valor equivale a calcular a fração de uma quantidade. Como é que a gente faz isso? Nós dividimos o valor pelo denominador, nesse caso da porcentagem é fixo, que é 100, e depois nós multiplicamos pelo numerador, que no caso vai ser o valor que vai ser dado da porcentagem. Então, vamos para o exemplo. O salário de João é de 1.800. Ele gastou 25% do seu salário com pagamento de contas. Quanto sobrou do seu salário? Então, se nós temos ali que o salário dele é 1.800 e nós queremos saber uma porcentagem disso, nós temos que calcular 1% desse valor. Como é que a gente faz isso? Dividindo 1.800 por 100. Então eu vou pegar 1.800, dividir por 100, que vai dar 18. Agora, com esse valor de porcentagem, eu vou calcular 25%, multiplicando o valor da porcentagem por 25. Tá? Então eu vou pegar 25 vezes 18, que dá 450. Agora, como o problema ele perguntou quanto sobrou do salário, aí eu vou ter que fazer um passo a mais, né? Aqui eu já tenho quanto equivale a 25% de 1.800, que é 450. Esse aqui seria o valor de 25% do salário, tá? Agora eu só vou fazer aqui para saber quanto sobrou do salário. Então, quanto sobrou, eu vou subtrair. Então, 1.800 menos 450, que é a perda de 25% do salário dele, então sobra 1.350. Bom, um outro tipo de problema que envolve porcentagem é quando nós temos um acréscimo ou um desconto em relação ao valor original. Então, nesse tipo de problema, nós vamos ter um acréscimo ou um desconto sobre o valor dado, e para isso nós vamos primeiro calcular o valor, depois aplicar esse acréscimo ou esse desconto no valor inicial. Então, por exemplo, o salário de um funcionário de uma empresa é de R$ 3.500. Ele recebeu um aumento de 7% sobre o seu salário. Quanto ele irá receber de salário agora? Então, vamos começar calculando quanto equivale a 1% do valor. Para isso, nós dividimos 3.500 por 100. Então, 3.500 dividido por 100 dá 35. A seguir, calculamos quanto é 7 vezes esse valor, né? Para calcular 7%. Então, 7 vezes 35 dá 245. Como ele teve um aumento no valor original do salário dele, então eu vou acrescentar esses R$245 aos R$3.500 originais. Então, 3.500 mais 245 dá 3.745. Quer dizer que o novo salário dele será de R$3.745. Certo? Então vamos para o nosso resumo. Para resolver problemas que envolvam porcentagem, nós temos que, para calcular a porcentagem do valor original, dividir o valor por 100 e multiplicar o resultado pelo numerador da porcentagem, que é o número que acompanha sempre a porcentagem, né? Se a porcentagem corresponde a um acréscimo ou um desconto sobre o valor original, nós devemos adicionar ou subtrair, né? Acréscimo adiciona, desconto subtrai, ao valor correspondente ao original, tá? Quando utilizamos valores com números decimais, nós só temos que lembrar das regras das operações com números decimais, tá? Não vamos esquecer que também podemos ter números decimais aqui nesses problemas. É isso aí, até a próxima aula!